travando nesse computador. Bom dia a todos, bom domingo. Estamos aqui, eu e Malvina Parré, representando Cavalos de A a Z, que é a nossa plataforma de cursos. Se você ainda não conhece, está na hora de conhecer. E bom dia, Malvina. Bom dia, Darko. Bom dia a todos. E esse aqui é mais um projeto da nossa plataforma, do nosso Cavalos de A a Z. Esse potro aí que vocês estão vendo no vídeo é o Desafio, um potro crioulo de 4 anos, mas que ficou solto, perdeu a idade de doma. E ele é o nosso novo projeto do Cavalos de A a Z. Uma doma completa para vocês de um cavalo chucro. Exato, e nós vamos aproveitar o material do desafio para falar das técnicas que nós falamos aqui, né? Relacionado a alívio e pressão, comportamento do cavalo, dicas, colocação da sela. Hoje nós não vamos abordar a primeira montaria, mas logo em breve o desafio já vai ser montado também. Nós vamos fazer um vídeo só sobre primeira montaria, que tem muito material. E também nós vamos abordar um pouco sobre dessensibilização. Falando sobre dessensibilização, nós abrimos o vídeo de hoje com essa imagem, porque é uma imagem engraçada. Eu gosto muito de fazer esse trabalho de colocar o dedo na boca do cavalo, e nós descobrimos que o desafio não curte, mas foi um processo que nós entramos de fazer com que ele aceitasse esse trabalho, que no fundo tem a proposta de relaxar o cavalo para poder iniciar a dessensibilização. Sim. Ele é legal como o cavalo conta coisas pra gente, né? Um cavalo chucro que estava solto no pasto, mas que ele vai mostrando as dificuldades que ele tem, as coisas que mais incomodam ele, e que isso não é motivo da gente ter uma postura agressiva, de amarrar, de prender, e que isso vai se resolvendo com desensibilização. Perfeito. Nessas imagens aqui, eu faço a proposta de colocar o dedo na boca dele, ele nega. Agora, uma vez feita a proposta, você deve continuar nessa proposta até o cavalo relaxar. Então foi um grande desafio poder trabalhar com ele nesse aspecto, porque nós passamos aí meia hora, 40 minutos, nós selecionamos aqui alguns trechos, né? E depois nós vamos ver o desenvolvimento disso com a Malvina. O que eu achei interessante desse primeiro... Esse foi o primeiro dia de primeiro contato que a gente teve com ele. Até então não tinha feito absolutamente nada. Então a gente começou com a conexão e começou a desensibilização. O que me chamou a atenção é que o incômodo dele no nariz era muito grande. Não só de pôr o dedo na boca, mas passar a mão no nariz, para ele era uma coisa muito, muito ruim, assim. E vocês estão vendo que, apesar de nós estarmos trabalhando com um cabresto Dule, que é um cabresto que pode ser usado como uma ferramenta de correção comportamental, ele pode ser um cabresto pesado, nós fizemos a proposta de fazer o trabalho embaixo, como se fosse um cabresto realmente normal, porque a nossa ideia é que o cavalo tenha o máximo de controle dos pés quando nós nos afastamos, porque é isso que vai nos ajudar no momento de colocar a lona, no momento de colocar a sela, ou seja, repetir caminhar, repetir caminhar, repetir caminhar, sem precisar puxar o cavalo. Sim. E outro lado também disso é a gente usar a ferramenta mais leve possível sempre. Então, trabalhar sempre com o mínimo possível de pressão. Então, a gente usa o cabresto normal. Se em algum momento precisar de uma correção, a gente ainda tem um passo a dar, que são usar as argolas laterais do cabresto. Então, a gente sempre trabalha começa da menor pressão possível, aumenta se precisar ou permanece dela para mais baixo. Perfeito. Lembrando que Malvina está falando justamente, cavalos detestam a ideia de gastar energia. Ou seja, é muito importante você saber quando utilizar o gasto de energia para fazer uma correção comportamental do cavalo. Hum. Outra coisa, Malvina, aproveitando que na imagem anterior aqui,
nós estamos vendo que o desafio ele tem muita dificuldade do lado direito em passar a guia. É um hábito que eu tenho, fazer a iniciação da dessensibilização também pela boca e também com a própria guia, porque eu tenho aí uma guia boa, de tecido, de 9 metros, e é uma guia que o cavalo vai trabalhar sempre, para rodar na guia, para fazer charreteamento. Então é muito importante eu fazer essa dessensibilização. E eu estou tentando girar a guia numa proposta que eu consiga fazer o giro da guia como se fosse um chicote, como se fosse algo que vem de cima, em cima dele, sem ele reagir. Porque eu quero que o cavalo tenha tranquilidade, o pescoço relaxado, ele fique confiante aceitando esses objetos. Sim, o que para ele não é nada natural aceitar algo que venha de cima para baixo, que geralmente quem faz isso são os leões, as onças, enfim, os predadores dele. Só que a gente vai montar, então ele vai nos ver na região de cima, e a gente vai mexer os braços, a gente vai passar o corpo, enfim. E ele tem que entender que nada disso é uma ameaça para a vida dele. Aí, novamente, que ele dá essa reação. Feita essa Sim, reação, eu relaxo o cavalo e volto na proposta. Veja uma coisa que vocês vão notar do trabalho meu com Malvina, que é uma coisa muito parecida de timing. Nós temos um timing muito parecido em fazer o trabalho e caminhar, fazer o trabalho e caminhar, fazer o trabalho e caminhar. Isso é uma coisa que concilia muito o nosso trabalho de chão. sim. E é importante, né, para relaxar. O caminhar faz as ideias e a cabeça do cavalo funcionar. Então Sim. é. Teve um vídeo que eu fiz uma vez, Malvina, que eu falei que, deixa eu ver se eu passo para o próximo vídeo, que eu disse que caminhar para o cavalo é como, quando ele está parado, com os pés parados, é como se ele estivesse submerso na água. Toda vez que ele caminha, ele respira. Exatamente. Esse Sim, respirar nossa, que legal, é justamente nesse caminhar que provavelmente o cavalo vai mascar. sim, Que é um sinal espetacular, né? sim. Que era outra coisa que ele não sabia fazer no primeiro dia. Algumas vezes em que ele tentou mascar, ele rangeu os dentes bem Exato. intenso. E aí vocês vão ver que mais pra frente ele já aprende a pôr a língua pra fora, a mascar bem mais tranquilo. E o que ele conseguia fazer no primeiro dia era uma rangidinha de dente bem intensa. Sim. Aqui já é possível notar um cavalo com o pescoço mais relaxado ainda. Ele não está com aquele pescoço assim, como estava comigo no primeiro dia. E aqui a Malvina já está fazendo uma proposta mais arrojada para ele, passando um objeto muito diferente. As pessoas perguntam, mas por que o cavalo tem medo de lona, de plástico, né? Meu, É, não tem nada mais estranho no mundo do que plástico, né? Não, não existe na nada mais natureza, bizarro. não existe É, no asfalto. O plástico, ele é uma coisa criada recente, né? sim, Exótico esse objeto. sim. E é muito barulhento. E isso para eles também incomoda muito o barulho que a lona faz, que o plástico faz. E aqui também a gente já tem um cavalo, Darko, super curioso e a vontade na curiosidade dele. Isso eu gosto muito, assim, de potro. Não é um cavalo que fica curioso, mas fica tenso. A curiosidade já vira uma coisa legal. Então ele põe o focinho mesmo, ele não tem medo que aquilo vá voar na cabeça dele. Ele já bate, eu soltei um momento também no chão, ele bate a pata, ele mordisca. E essa curiosidade, se a gente consegue trazer ela a nosso favor, é uma super ferramenta para usar durante a doma, o trabalho, enfim, para a vida do seu cavalo. Ter Exato. essa curiosidade confortável para ele. E vocês viram no vídeo anterior, fazendo aquele trabalho de guia e o cavalo reagindo. E aqui você já tem um cavalo com lona, pensando com ele. Ah, de novo eles vão fazer isso? Eu tô de boa, tô tranquilo, eu já entendi o que eles queriam. Exatamente. Essa é a proposta. Por quê?
Vamos fazer a suposição que ele seja um cavalo de esporte. Então eu quero que o cavalo de esporte ele abra o peito, ele muscule, que ele treine. Presta atenção, essa não é a hora. Essa hora é de estabelecer na mente do cavalo um prazer pelo treinamento. Então é um treinamento leve, de habituação, de graduação, de repetição, de sensibilização, uma série de técnicas de alívio e pressão, porque esse cavalo era chucro ontem e ele está aprendendo essa linguagem. Então aqui ele está na fase do primário, né? Sim, tá, exatamente isso. E é importante graduar e habituar, como você falou. Eu não joguei a lona aberta nas costas dele depois que o Darko passou a guia. Eu fechei um saquinho de ração, passei um saquinho de ração, abri o saquinho de estopa de ração. E aí a gente foi brincar no outro dia com a lona, e aí teve um segundo dia de lona, até esse cavalo entender que a brincadeira é legal, deixa eu cheirar mais para ver o que que tem aqui. Então, Perfeito. isso é Deixa um... eu falar um outro detalhe, porque eu estou tendo a experiência de fazer um trabalho com 2 potros que têm 8, 9 meses de idade. Gente, a maturidade de um cavalo de 8, 9 meses é outra, é um potro que Sim, tem uma necessidade diferente. Por exemplo, o toque, essa dessensibilização com as mãos, tudo isso para o cavalo, por exemplo, poder receber uma medicação, um medicamento, um tratamento veterinário, super necessário. O caso desse cavalo é outro, porque esse cavalo está na idade da doma, da monta. Então ele pode fazer esse processo, e esse processo você vê no comportamento do cavalo uma maturidade. Então, esse trabalho ele só é desenvolvido de acordo com a maturidade do cavalo. Que no nosso caso, no meu caso, por exemplo, por uma experiência particular, é a partir de 3 anos. Menos que sim, isso é muito jovem o muito cavalo. jovem. Menos que isso, Inclu dá para fazer umas brincadeiras, mas é brincadeira mesmo. E com muito cuidado. Brincadeira que eu digo assim, você pode apresentar alguns objetos, mostrar algumas coisas, mas com todo o cuidado do mundo, porque é ali que está sendo feita a base desse cavalo. Exato. Eu estou trabalhando com um cavalo de 2 anos e meio e nós estamos brincando com ele do ponto de Sim, vista fazendo troca de olho, conexão, controle dos pés, tudo que ajude o cavalo amanhã iniciar o processo da doma. Então é outro processo de trabalho. sim. E aqui, consegue pôr esse vídeo no começo, Darko? Sim. Só queria comparar uma coisa. Depois aqui a gente viu ele andando com aquela lona azul, barulhenta, e num dia de vento, que ela fica mexendo e fazendo barulho em cima dele. Andar com a manta da sela, qual que é a graça? Exato. Ele até no o primeiro dia da manta, da lona, ventou um momento em que ele estava com a lona em cima e ele deu uma tensionada. E aí ontem Exato. estava ventando muito, eu falei, eu vou pôr a lona em cima dele hoje, que está ventando bastante, para essa lona mexer, para ele acostumar. E aí a hora que pôs a manta, não faz barulho, não é grande, não Uhum. fácil, fácil. Por isso, nós habituamos o cavalo a fazer uma coisa e caminhar, fazer uma coisa e caminhar, porque daí ela pode pôr a sela e caminhar. Ô, Malvina, deixa eu aproveitar para falar que no início do vídeo, antes de gravar o vídeo, nós estávamos falando do efeito placebo, né? Sim, Olha só que coisa interessante. Cavalos não sabem que sela são sela. Isso é muito óbvio. Mas nem sempre a gente pensa nisso. Por exemplo, para ele, uma lona é um objeto, um saco plástico é um objeto, uma bola de pilates é um objeto, uma cela é um objeto. O que torna a cela algo perigoso é a nossa condução desse objeto. Se você colocar a cela com medo, se você colocar a cela supondo que vai acontecer um problema, as chances do problema acontecer são maiores. Por quê? Porque o cavalo vai ler que você ficou nervoso, que você associou exatamente. tensão a esse objeto. Isso Exatamente. chama-se efeito placebo. Ou seja, não tem nada de mais aquele objeto, porque ele é só um objeto a mais, mas você colocou ali uma preocupação. O cavalo já caminhou de lado, porque eles são mega sensíveis.
Exatamente. Por isso que é legal, né, dentro da sensibilização, apresentar vários objetos diferentes e a cela ser só mais um na coleção de objetos que ele conhece. Então, isso fica para ele uma coisa super simples de se fazer. E também não adianta a gente apresentar vários objetos e na hora de pegar a cela falar, ai caramba, agora é a cela. Aí, Exatamente. E o que mais? aí a Por ideia é o exemplo, caminhar. nós havíamos falado de, por exemplo, colocar a cela. É necessário amarrar ou não? Presta atenção, a Malvina está fazendo um trabalho aí de habituação desde o início, desde o primeiro dia, quando nós trabalhamos juntos com o desafio. Ou seja, ensina e caminha, ensina e caminha. Quando ela coloca a sela e caminha, o cavalo deu 2 passos à frente no processo de doma. Por quê? Porque agora é só apertar, fechar uma barrigueira no momento seguinte. Para quê? Para então caminhar. Para evitar que o cavalo corcoveie, para evitar que o cavalo se machuque, se lesione. Porque o processo do corcove é um processo do limite que o cavalo está da linha vermelha para fugir de algo que ele não quer. E nós não queremos que isso aconteça. Se acontecer, posso dizer, a gente vai trabalhar com isso. Mas é interessante evitar. Sim. Ou então que se isso acontecer, que a gente tenha ferramentas para trazer ele de volta o mais rápido possível para a gente. E com Exato. calma. Que isso não fique uma coisa que, deu 4 pulos e rapidamente já focou, a gente já pediu uma coisa, ele veio com atenção e falou, opa, tá, peraí, estamos aqui junto. Exato. Então, a ideia é realmente dar essa base para o cavalo, para não acontecer isso, de sair pulando que nem um maluco. E olha que E, Malvina está fazendo uma coisa interessante. Vocês notaram, ela colocou a sela, os objetos de um lado e caminhou. E depois do outro lado. sim, Porque o lado direito do desafio e da grande maioria dos cavalos, o lado direito é um pouco mais chucro, é um pouco mais sensível. É importante repetir essa ação dos dois lados. sim. Ele até tá num momento engraçado, porque ele era muito difícil do lado direito, e eu trabalhei muito o lado direito, e agora ele termina as coisas e dá o lado direito. Ele faz tudo e vira o lado direito. Ele Tipo, vira o é lado esse que você direito. quer, né? Exatamente. Então, você vê que o bicho, ele tá pensando e isso mostra o quanto ele se esforça em colaborar com a gente, né? Ele tá o tempo todo querendo mostrar que ele sabe, mostrar que ele aprendeu, isso é muito legal. Muito bom. Eu acho que tá bom, né, Malvina? Tem Acho que muito é isso. conteúdo aí esse vídeo. Tem, Foi só o primeiro. Nós vamos fazer outros vídeos trabalhando com o desafio. E eu quero agradecer de coração, porque ser seu parceiro nessa empreitada aí está sendo um maior orgulho. É muito gostoso poder filmar e comentar o nosso próprio trabalho, tá? sim. Se você é, quer conhecer cavalos de A a Z, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você abaixa aí e você vai encontrar a descrição do vídeo, assim como eu vou deixar o Instagram da Malvina para você conhecer o trabalho dela. Isso aí. Obrigada, Darko. Eu que agradeço. Eu tô adorando essa parceria e trabalhar juntos. E muito feliz com o Cavalos de AZ aí que está nascendo e crescendo cada dia mais. É. E a gente vai acompanhar o desafio bastante tempo ainda. Vocês vão ver ele trabalhando, dando aula. Ele vai virar um parceiraço nosso. Ele vai virar um parceiraço, a gente vai dar muita aula com o desafio. Vamos. O desafio dele vai ser, caramba, de novo, esses caras querem dar aula comigo. Ele vê uma Lá câmera, já vamos nós. fica assim, babando. Exatamente. Mas é um cavalinho muito gostoso. Então é isso, Malvina. Um bom domingo para você. Nós que estamos gravando o vídeo no domingo. Veja que coisa, cara. A gente não presta. Domingo de manhã. Domingo de manhã. E parabéns, desafio. Muito obrigado pela generosidade. É isso aí. Eu também agradeço muito. Obrigada. Pessoal, entrem lá no Cavalos de AZ, conheçam e até o próximo vídeo. Lembrando que Cavalos de AZ também tem o Sérgio De Fiore, que trabalha com equitação Sim, clássica. E o curso tá espetacular, tá na metade do curso. Se você quiser, compra o curso aqui na descrição. Malvina. isso aí. Tchau, Beijos. gente.